Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nasce Jesus de Nazaré, o Cristo. Naquela época, César Augusto publicou um decreto convocando para um recenseamento todos os moradores das terras dominadas por seu império. Este foi o primeiro cadastramento da população de todo o Império Romano, quando Quirino era governador da Síria, e todos seguiam para as cidades onde haviam nascido, a fim de serem arrolados. Por isso José também viajou da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judeia, até Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à descendência de Davi, e partiu com o propósito de alistar-se juntamente com Maria, sua esposa prometida, que estava grávida. Enquanto estava em Belém, chegou o momento de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o com tiras de pano e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedagem. Glória in excelsis Deo. Nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que, durante a noite, cuidavam dos seus rebanhos. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor reluzindo os envolveu. E todos ficaram apavorados. Todavia o anjo lhes revelou: Não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura. E no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial que se juntou ao anjo e louvaram a Deus, entoando: Glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Quando os anjos partiram e foram para os céus, os pastores combinaram entre si: Vamos até Belém, e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a saber. Então correram até o local e, chegando, encontraram Maria e José, e o recém-nascido deitado numa manjedoura. E depois de o contemplarem, comunicaram a todos o que lhes fora revelado a respeito daquele menino. Ao ouvirem o que os pastores relatavam, ficaram sobremodo assustados. Maria, contudo, observava silenciosa todos os acontecimentos e refletia sobre eles em seu coração. Os pastores retornaram, glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham visto e ouvido, assim como lhes fora predito. Jesus é apresentado no templo. Completando-se os 8 dias para o ritual de circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, o qual já havia sido outorgado pelo anjo antes de ele nascer. De igual modo, ao completar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê Jesus até Jerusalém para apresentá-lo a Deus no templo, assim como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor. Também um sacrifício deveria ser oferecido, como proclama a lei do Senhor: 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Entre mentes, havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso, e que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. Assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizarem com ele o ritual de consagração exigido pela tradição da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando: Ó soberano, como prometeste, podes agora despedir em paz o teu servo, porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação, a qual preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com a proclamação feita a respeito dele. Então Simeão os abençoou e revelou a Maria, mãe de Jesus: Eis que este menino está destinado a ser o responsável pela queda e pelo soerguimento de multidões em Israel, e a ser um sinal de contradição, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. Quanto a ti, todavia, uma espada transpassará a tua alma. As profecias de Ana. Estava também presente a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era uma senhora de idade avançada, tinha vivido com seu marido durante 7 anos depois de se casar, e desde então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Jamais deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Havendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e proclamava acerca do bebê Jesus para todos os que anelavam pela redenção de Jerusalém. Depois de terem cumprido tudo quanto era requerido,
pela lei do Senhor, retornaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. E o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, e a graça de Deus permanecia sobre ele. O menino Jesus no templo. Todos os anos seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, de acordo com a tradição. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles notassem. Imaginando que ele estivesse entre os muitos companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro, então começaram a buscá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Como não conseguiam encontrá-lo, retornaram para Jerusalém para procurá-lo. Após 3 dias, o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava suas conclusões. Assim que seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu: Filho, por que agistes assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Então ele lhes perguntou: Por que me procuráveis? Como não sabeis que era meu dever tratar de assuntos concernentes ao meu pai? Mas eles não compreenderam bem o que lhes explicara. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhes era obediente. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos esses acontecimentos. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estrutura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Bom, mediante a tudo que nós estamos vivendo no nosso mundo hoje, essas guerras, toda essa confusão, eu só consigo imaginar tudo que Jesus fez. Nessa passagem nós lemos quantas revelações, tanta coisa correta, bíblica, tudo era feito perfeitamente. Mesmo assim, não creram, o rejeitaram, o mataram, mesmo assim, fizeram tudo que fizeram. E hoje, nos nossos dias, é a mesma coisa. Tantas vezes o Senhor falou, tantas vezes o Senhor alertou o teu povo, mas ninguém crê. As pessoas não querem saber, querem continuar suas vidas vivendo da forma que desejam. E isso está cada vez mais perto de ser o fim dessa vida de libertinagem. Então vamos orar para Deus ter misericórdia das nossas vidas. Senhor Deus, querido Pai, nós te agradecemos por mais um dia, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, a sua misericórdia ela dura para sempre. Que o Senhor nos ajude a manter os olhos fixos em Ti, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, da nossa família, da nossa nação. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo. Quanto mais o tempo passa, mais próximo nós estamos do Senhor. E é triste ver que muitas pessoas não conheceram a Ti, muitas pessoas ainda não tiveram um encontro com o Senhor. E nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de todas essas pessoas e que o Senhor nos ajude a permanecer até o fim. É o que nós pedimos. Força, Deus. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor aumente a nossa fé e que o Senhor nos ajude a manter firme, sempre olhando para Ti. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Amém.